E a informação que acaba de chegar aqui, gente, é que o Corinthians foi condenado pelo Tribunal da FIFA, ainda em cima daquelas contratações do Félix Torres, que veio do Santos Laguna do México, e do Rodrigo Garro, que veio do Talleres da Argentina. O Corinthians foi condenado pela FIFA nesses processos. As ações foram movidas pelo Talleres da Argentina e pelo Santos Laguna do México. E no total, as condenações somam mais de 9,4 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais na cotação atual. São as cobranças aqui feitas pelos dois clubes, né, valores que o Corinthians ainda deve a essas equipes. E as decisões da FIFA são de setembro e outubro do ano passado, mas só foram divulgadas pela entidade máxima do futebol nesta segunda-feira. Neste período, o Corinthians ingressou com um recurso no CAS, a Corte Arbitral do Esporte, a última instância para casos do tipo. Em situações assim, o julgamento pode levar mais de um ano para acontecer. Em ambos os casos, a FIFA deu prazo de 45 dias para pagamento, sob risco de punição com transfer ban, aquela proibição de regularizar e registrar novos jogadores por 3 janelas de transferências para o Corinthians. Porém, como o clube recorreu ao CAS, essa pena não foi aplicada. E o Corinthians já se manifestou através de nota oficial. Nós temos a versão do Corinthians sobre os dois casos, do Rodrigo Garro e também o caso envolvendo o Félix Torres. E a gente vai jogar aqui na tela a nota oficial do Corinthians. É a informação que acaba de chegar e, como diz o Vampeta, que está voltando de férias essa semana, é programa de informação, tem que mandar para o ar, né? A informação que acaba de chegar: Corinthians, portanto, condenado a pagar 55 milhões de reais no Tribunal da FIFA por cobranças feitas pelo Santos Laguna, ex-equipe do Félix Torres, e também pelo Talleres da Argentina, ex-equipe de Rodrigo Garro. Então a gente tem aqui, ó, e a gente já vai exibir na tela a nota do Corinthians sobre o Rodrigo Garro. O Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público esclarecer informações relacionadas à aquisição do atleta Rodrigo Garro junto ao Talleres. O Corinthians firmou acordo para a aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador, com pagamentos programados em parcelas ao longo dos próximos anos. Como o valor acordado era bruto, o Corinthians efetuou o pagamento da primeira parcela com a dedução dos impostos incidentes sobre a remessa bancária internacional. No entanto, o clube argentino não concordou com essa forma de pagamento e recorreu à FIFA, pleiteando a diferença do montante, além de multas e o vencimento antecipado das demais parcelas. A FIFA decidiu em favor do Talleres e determinou que o Corinthians realizasse o pagamento do saldo restante, incluindo, é claro, a diferença da primeira parcela, o vencimento antecipado dos valores pendentes, além de multa e juros contratuais. Diante dessa decisão, o Corinthians apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, o CAS, onde o caso segue pendente de julgamento e ainda terá audiência para apreciação. O clube reforça que está conduzindo a questão dentro dos trâmites legais, respeitando todas as instâncias e confiante em uma solução justa para ambas as partes. É a versão do Corinthians aqui no caso envolvendo o Rodrigo Garro. E o Corinthians também divulgou uma nota oficial no caso do Félix Torres, que a gente também vai exibir aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Você que nos acompanha em todo o Brasil, é a informação que acaba de chegar do lado corintiano. Agora a versão do Corinthians no caso envolvendo o Félix Torres. Você que nos acompanha pela rádio Jovem Pan, pelo canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o Corinthians, portanto, se defendendo aqui dessa informação que saiu hoje no site da FIFA, da condenação do Corinthians, né, valores sendo cobrados pelo Talleres da Argentina referente à contratação do Garro e também pelo Santos Laguna do México referente à contratação do Félix Torres. Agora o site do Corinthians tem uma bugada aqui que eu não estou conseguindo abrir o site, hein? Nem a nossa produção está conseguindo abrir o site do Corinthians, não sei se... Contas a pagar também deu uma bugada lá. Ah, não sei, Piperno, mas eu acho que pelo número de acessos, né, não estou conseguindo aqui acessar, né? Não estou conseguindo acessar aqui a nota do Corinthians. O site estava aberto e, enfim, a gente não está conseguindo acessar a nota do Corinthians no caso envolvendo o Félix Torres. Mas chama atenção, hein, Piperno? Chama atenção. Tá aí o Corinthians em setembro do ano passado. Tem aí, o Bruno tem a nota fácil, então vamos lá. Bora. Sobre o Félix Torres, a nota do Corinthians. O Esporte Clube Corinthians Paulista vem a público prestar esclarecimentos sobre a aquisição do atleta Félix Torres junto ao Santos Laguna. O Corinthians firmou contrato para aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador,
com pagamentos programados em parcelas ao longo dos próximos anos. Diante do atraso no pagamento da segunda parcela, o Santos Laguna recorreu à FIFA, alegando que, conforme previsto no contrato, o não cumprimento de uma parcela resultaria no vencimento antecipado das demais. A FIFA, então, determinou o pagamento do saldo restante, além de multa contratual. O Corinthians, por sua vez, apresentou recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte, o CAS, buscando a suspensão da cobrança. O caso segue em análise e ainda está sob discussão. O clube reafirma seu compromisso com a condução responsável de suas obrigações e continuará acompanhando o trâmite da questão dentro das instâncias competentes. Então, no caso do Félix Torres, o Corinthians atrasou a segunda parcela e, pelo contrato, se atrasasse uma parcela, cobrariam todas as outras, né? Que foi o que o time mexicano fez e a FIFA deu razão ao clube do México. Bruno, esse trecho no finalzinho, a condução responsável das suas obrigações é combustível para programa de comédia, né? No caso se tratando do Corinthians, com todo o respeito e lamentavelmente, né? Então, assim, eu lembro que na época a gente já havia comentado bastante essas contratações, a cobrança de alguns clubes para cima do Corinthians e alguns clubes que estavam colocando até em contrato uma cláusula anti-calote. Enfim, e os casos vão tendo novos desdobramentos e o Corinthians correndo esse risco de um transfer ban. Não sofreu o transfer ban em setembro do ano passado, pelo que a gente está acompanhando agora, pela apuração e pelo que saiu dos colegas que cobrem o Corinthians e essa nota do Timão, porque o Corinthians entrou lá na Corte Arbitral do Esporte, por isso que o Corinthians não foi penalizado com o transfer ban, né? E nesses casos, o Corinthians, a gente já até trouxe aqui a informação, pode levar até 2 anos para o caso ser julgado. Então vai sendo empurrada essa questão mais para frente. De novo, né? O Corinthians no noticiário, Raí Monteiro, Piperno, Bruno Prado, por conta de dívidas em contratações e nesse caso, né? O Corinthians quase sofreu um transfer ban, só que não foi para frente, como eu disse, porque o Corinthians recorreu lá na Corte Arbitral do Esporte. Fico imaginando nos adversários do Corinthians, de repente, né? Porque com a quantidade de contratações que o Timão fez lá no segundo semestre, o que deve ter de gente pensando agora, poxa, a gente enfrentou o Corinthians, que de repente nem poderia ter feito, né? Todas essas movimentações, né? Então, eu acho que os adversários, nesse momento, devem ficar, assim, indignados, né? Com essas informações que saíram hoje. Condenação lá de setembro, mas que foi publicada hoje pelo site da FIFA. Piperno, Raí Monteiro e Bruno Prado. Eu, se fosse credor do Corinthians, eu ficaria extremamente preocupado, sim. Veja, gente, é o seguinte, vamos cair na real, corintiano. Toda hora tem gente cobrando. É empresário, é clube que, enfim, negociou. Se a Corinthians já quitou o débito lá com o Cuiabá, por exemplo, a história lá do Ranieri, eu confesso que eu não tenho essa informação, mas o Cuiabá estava bravo, querendo seu dinheiro e com todo o direito. Então, o Corinthians, infelizmente, nesses últimos anos, estabeleceu uma tradição de mal pagador. E a gente vai seguir acompanhando aí esse caso, o desdobramento desse assunto envolvendo o Corinthians e essa cobrança, né, do Tajeres e do Santos Laguna referente às contratações do zagueiro Félix Torres e também do Rodrigo Garro. O Corinthians esse ano só perdeu para o São Paulo, né? No clássico do Morumbi. De resto, tá 100% Timão, Piperno. Então, foram 9 vitórias em sequência naquela reta final de Campeonato Brasileiro, mais 5 agora pelo Campeonato Paulista, ou seja, o Corinthians ganhou 14 dos 15 últimos jogos. É uma série espetacular. O Corinthians venceu 10 times seguidos de Série A. Conquistou 10 vitórias consecutivas contra times de Série A, porque na estreia do Campeonato Paulista o Corinthians jogou contra o Bragantino. Claro, é inegável que o torcedor está feliz da vida com o que viu até aqui. O Corinthians tem, de fato, evoluído bastante, jogou bem no final do ano, volta a atuar em bom nível agora. E a questão que fica é, o Corinthians pode jogar com todos os seus jogadores de mais qualidade juntos? Eu entendo que sim, se a gente pensar no Depay, no Garro, no Thales Magno e no Yuri Alberto. É claro que isso não é fácil, tem que ser muito bem treinado. A questão da recomposição, é possível que o Corinthians tente isso em alguns jogos, em outros não.
Corinthians, por exemplo, imagina o Corinthians e o São Paulo se enfrentando hoje, os dois com seus elencos completos, São Paulo escalando o quarteto, né, que se compõe a partir da chegada do Oscar, e o Corinthians com esse outro quarteto. A gente teria um jogo certamente de muitas possibilidades. O Abel andou fazendo isso já, né, com o Veiga e mais 3 atacantes. Aliás, no jogo em que o Palmeiras empata com o Bragantino, o Abel terminou o jogo com 5 jogadores de vocação ofensiva, porque naquele momento tirou um dos volantes e recuou o Veiga. Então, é claro que o técnico inteligente usa esse ambiente de campeonato estadual também para testar isso. Eu acho que muito provavelmente o Ramon Dias não utilizaria esse tipo de formação para enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro. Mas no Campeonato Brasileiro, ele poderia, por exemplo, juntar esses 4 jogadores para enfrentar, enfim, o Cruzeiro, ou, sei lá, o Bragantino, enfim, um outro time aqui em São Paulo, Itaquera. Então, veja, eu não considero que isso seja um desafio definitivo para o técnico do Corinthians encarar. Mas eu acho que ele, em determinadas circunstâncias, ele pode juntar esses jogadores, sim. Até porque o Corinthians tem uma outra possibilidade que eu acho muito interessante no seu elenco. É o Carrillo pelo lado direito. Esse jogador, ele já foi um atacante avançado, atuando pelo lado, nos seus melhores momentos lá de Sporting, e hoje é alguém que joga um pouco mais atrás, mas também ocupando aquele lado do campo. Então, por que não, em determinadas situações, ter um Corinthians com um homem de contenção, quatro meias, né? Uma linha de 4 jogadores no meio e mais um atacante à frente?